Dante nidhakam tinakam nidhayo padayor nipatto kakushata etadaham babrami he sadhavo sakalame babibhaya dura Chaitanya chanda charane kurutanuragam Chaitanya chanda charane kurutanuragam Dante strinakam nidhayo padayor nipatto kakushot etadaham babrimi he sadhavo sakalame babihaya dura Chaitanya chanda charane kurutanuragam Chaitanya chanda charane kurutanuragam Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse: nós da Gaudiya Mata devemos manter alguma característica especial. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse: nós da Gaudiya temos algum tipo de característica especial. Ninguém pode se comparar. Ninguém pode comparar a Gaudiya Sampradaya com qualquer outra Sampradaya. Seria absurdo. Não é possível. E o que você quer dizer? Isso é algo ligado à vaidade quando nós dizemos isso? Que tipo de especialidade nós podemos explicar? Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse: essa especialidade diz respeito à filosofia, ao Siddhanta. Essa especialidade também diz respeito ao Seva. Essa especialidade diz respeito ao Siddhanta. E essa especialidade também diz respeito ao Seva, ao serviço devocional. É claro, se você pensar cientificamente, o Seva é igual ao Siddhanta. Como? O que significa isso? O Seva é igual ao Siddhanta. Quando o Siddhanta pode ser aplicado na realidade, ele toma a forma do Seva, do serviço devocional. A filosofia se torna o serviço prático. Quando você encontra a filosofia aplicada à realidade, nós temos o Seva. O Seva é a ação, fazer algo para o Guru, para os Vaishnavas, para o Dhamma, para o nome dos santos nomes, para os companheiros eternos, para o Senhor Supremo, Prabhu, para tudo isso. É um tattva completo, é uma verdade completa. Bhagavat Tattva significa que o Senhor Supremo é tattva, é a verdade. O Bhagavad Dham, o Nama, a parafernália, ou seja, os objetos para a adoração de Krishna, tudo isso também é Bhagavat Tattva, a verdade sobre Deus. E é um tattva completo, inclui todas as realidades. Então, nós, da Sarasvati Gaudiya Sampradaya, sob a guia de Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada Bhaktisiddhanta, nós devemos manter esta especialidade, essa característica em comum, relativa ao Siddhanta, à filosofia, e ao Seva, ao serviço devocional. Como nós já acabamos de dizer, ontem discutimos um Siddhanta secreto. Este é um verso muito simples. O que haveria de complexo nessa expressão? É compreensível. Eu sei. O que estamos dizendo? Asatsanga, Tyaga e Vaishnavacha. Deixar, abandonar a conexão com o Vaishnava puro. Deixar, abandonar a conexão com a matéria é a qualidade vital e número 1 dos Vaishnavas. Mas é quase impossível entender analiticamente Sat e Asat. Este significado é muito sutil. Sat e Asat. Entender o que é material e o que é espiritual. Esse julgamento, a divisão, a fronteira entre um e outro é muito sutil. É quase impossível desenhá-la.
Se você se move um pouco, você faz asatsanga. Você se associa com o que não é transcendental. E se você se move para o outro lado, você se associa com o que é transcendental. E as pessoas comuns não conseguem estabelecer e entender este ponto. Ontem nós estávamos discutindo muitos siddhantas, mas com pouco tempo é muito difícil discutir tudo em detalhes. Vocês se lembram? Ontem eu disse, aquele que é Sat Shiksha, aquele que é o discípulo sincero, ele é guru, ele vai se tornar guru. Se você é leve, se você é lago, o contrário de guru, leve, guru quer dizer pesado, então não é possível para você fazer Guru Seva, Sadguru Seva, porque trata-se de uma plataforma totalmente diferente. Se a sua plataforma de consciência, de ação, de comportamento está muito abaixo do Guru, você não pode servir o Guru. O Guru e o Vaishnava são muito misericordiosos conosco, eles podem nos dar chance para fazer Seva. É uma prática específica. Lembre-se, no Gita, esse Abhyas Yoga é muito importante, não é algo simples. Então essa expressão significa praticar, agir sobre a guia de um poderosíssimo Acharya, de um mestre espiritual que ensina através do próprio exemplo a toda a sociedade. Então, essa prática vai lhe dar um poder espiritual em breve tempo. Se você pratica de maneira perfeita, então você pode receber resultados de maneira rápida. E se você age de maneira problemática, então você não pode obter um resultado. É um grande problema. Satsanga e asatsanga, essa demarcação é muito sutil, tão sutil que as pessoas comuns não podem entender. Eu disse ontem para vocês, se você quer adorar os semideuses, você tem que subir primeiro no nível onde eles estão. E o que falar do Senhor Supremo, que está do outro lado da concepção material, da realidade material? O que dizer dele? Que tipo de qualificação é necessária para que nós possamos adorar este Senhor Supremo? O que dizer dessa qualificação? Deveríamos falar coisas muito duras e pesadas para alcançar este nível, nos corrigir pesadamente. Paena marta bhagavantam achyutam yakshanti pasanda vibhinna chetasa. No 11º canto, Uddhava faz perguntas a Shri Krishna Bhagavan, que responde, especialmente nesta Kali Yuga, ninguém tem atração por fazer um bhajana perfeito. As pessoas podem tentar, mas o processo, a execução não sai perfeita e é por isso que torna-se muito difícil. Mas, se eu quiser fazer bhajana, se eu quiser adorar o Senhor Supremo, cantar seus santos nomes de Vrajendanandan Krishna, que qualidades nós precisamos? Nós não estamos interessados no Krishna de Dwaraka, no Krishna de Mathura, Dwarakadish ou Mathuradish Krishna. Nós estamos interessados no Krishna que brinca no centro de Vrindavana, assim como ele é descrito no Brahma Samhita. Então, existe essa flor de lótus transcendental que compõe toda essa Goloka Vrindavana e o centro desta flor. Lá você vai encontrar os passatempos de Vrindavana, de Krishna, acontecem exatamente ali.
Nahang Burni Nocha Gehapatirna Manoswati Jatirva Kintu Pradhan Nikhila Parmananda Purna Mitadher Gopi Bhartur Padakomalero Dasu Dasanu Dasa. That is the only qualification you need. Essa é a única qualificação necessária. Ontem nós quisemos discutir este ponto, fazer uma discussão detalhada. Os tópicos de ontem eram muito importantes. Nós não estávamos falando de coisas simples. A única qualificação da qual você precisa. Chaitanya Mahaprabhu diz, o que ele estava dizendo pode ser comparado a Trinadapi Sunichana, ao verso que descreve a humildade mais pura. Esses dois versos são iguais? Sim, você não consegue entender. Veja, na matemática nós explicamos que se essa linha reta passa por este ponto, por aquele ponto e por aquele outro ponto, o ponto que estiver na mesma direção vai ser tocado pela linha. É uma conclusão matemática. Então, como nós podemos dizer que este verso é igual ao verso Trinadapi? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Por que eles seriam iguais? Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse: aqueles que estão aceitando Radha Dasya, eles automaticamente possuem esse Trinadapi. Eles não precisam manufaturar, produzir Trinadapi, essa grande humildade nos seus corações e no seu cérebro. Isso acontece espontaneamente. É algo que acontece automaticamente. É manifestado, brota do coração se você for uma pessoa sincera e genuína. Então, no nível de Radha Dasya, esse mesmo Trinadapi é algo muito comum. Você nunca ouviu o Prabhupada Bhaktisiddhanta falando sobre isso? No Radha Dasya, no nível de Radha Dasya, Trinadapi é um fator comum. Dar todo respeito aos demais, ser mais humilde do que uma folha de grama. Então, este outro verso significa que o Varnashram, o Daiva Varnashram, a sociedade dividida em castas de acordo com o talento, a posição, a situação na qual você foi colocado no seu nascimento, de acordo com os frutos da sua vida passada. Isso é tudo inútil, isso torna-se inútil. No Haribhajana, isso não é considerado uma qualidade. Na adoração a Krishna, isso não é considerado uma verdadeira qualidade. Isso pode ser superado. Você sabe quem é um Brahmana, quem não é? Quem é um Vaishnava, quem não é? Esse tipo de... as pessoas querem estabelecer a sua opinião em relação a isso. E isso cria grandes brigas. Nós temos falso ego e nós queremos discutir com os outros em relação a quem é o Vaishnava. Você deve se lembrar que o Brahmana e o Vaishnava, esses dois tópicos, causaram uma grande discussão uma vez, uma grande assembleia. Bimala Prasad Sarasvati, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur, ele foi o palestrante principal que falou sobre isso. Ele deu uma longa palestra falando sobre quem é o Brahmana e quem é o Vaishnava. Nessa ocasião, então, da Shyamananda Sampradaya, Vishwambarananda Dev Goswami, na época, era o Acharya desse local onde houve essa discussão. Vishwarananda Goswami, ele era o presidente dessa assembleia. E ele pediu para Prabhupada Bhaktisiddhanta: resolva, por favor, esta questão. Quem é superior? Brahmanas ou Vaishnavas? Então, centenas de milhares de pessoas comuns interessadas na devoção, não só devotos puros, Smarta Brahmanas, pessoas comuns, todo tipo de pessoas, todo tipo de panditas materialistas estavam lá. Não Aprakrita panditas. Quem é Pandita? Pergunta. Krishna diz: você está aprendendo sânscrito? Você pode memorizar o Vedanta? Você é um Pandita? Krishna diz: não. Você não é um Pandita porque você memoriza os versos. Krishna, o Senhor Supremo, fala isso numa palavra só.
numa definição só. Aquele que conhece todo o mecanismo, como se liberar da tortura, do condicionamento material, ele é o Pandita. Naturalmente. É como uma questão matemática. Se A igual a B, se A igual a B, se B igual a C, naturalmente A é igual a C. Certo? Se A igual a B e B igual a C, C é igual a A. Ou, se C igual a D, A igual a D. Então, é uma consequência lógica. Aquele que consegue se desamarrar do mecanismo de condicionamento material, 100% ele é um Vaishnava. O Vaishnava é aquele que consegue arrebentar esta amarra do condicionamento. Você pode? Quem pode fazer isso? Somente o Vaishnava pode fazer isso. Esse é o Vaishnava. Como sair deste condicionamento material, como servir Krishna sem Bhakti. Ah, que barulho. Maharaj está pedindo para que desliguem alguma máquina. Então, sem Bhakti, você não pode sair deste labirinto. Sem Bhakti perfeita, você não pode ir embora daqui. Bhakti é a única solução. Sem Bhakti não há solução para o mundo material, para o condicionamento. Então você deve vir deste lado. Você tem que chegar por este caminho. Isso é muito importante, é um ponto fundamental. Então, Mukti, a liberação, é fácil de receber. Através do passatempo de Chaitanya Mahaprabhu, nós poderíamos receber a essência de Radha Dasya. Mas preliminarmente você tem que discutir todos os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. A perfeição do Seva, a perfeição do Siddhanta. Eu gostaria de discutir primeiro isso. E por fim nós poderíamos avançar. Então a maioria das pessoas comuns estão interessadas em Mukti e Bhukti. Essas características, Dharma, Artha, Kama e Moksha, eles estão interessados nisso. Dharma, Artha, Kama e Moksha. Esses 4 pontos. Dharma, a ética, a religião. Artha, riqueza, Kama, o desfrute, Moksha, a liberação. Então ontem nós estávamos discutindo Mukti. Os Mayavadis, eles gostariam de chegar a Mukti. Mas Mukti, esse ponto, qual é a explicação de Mukti segundo Gaudiya Siddhanta? Diz este verso. Nós não estamos interessados em Mukti, em liberação sem devoção. O que significa Mukti? Sarvabhauma Bhattacharya, aqui em Jagannatha Puri, falou dessa maneira. Nós estávamos discutindo este verso ontem. Por que a Chintya Das Brahmachari mudou este verso? Chaitanya Mahaprabhu disse: Tarurapi Sahishnuna. Nós não poderíamos mudar? E por que este Vaishnava mudou esta palavra? Prabhupada, porém, disse sim, ele tem razão. Está perfeito. Não precisamos corrigi-los. Está perfeito o que esse Vaishnava disse. É uma questão de Bhakti. Então, quando o Sarvabhauma Bhattacharya lê este verso, Chaitanya Mahaprabhu pergunta para o Sarvabhauma: por que você está mudando este verso? Por que você está mudando esse verso? Originalmente, não estava escrito assim no Bhagavatam. No Bhagavatam estava escrito outra coisa. Por que você mudou? Então Sarvabhauma Bhattacharya, com um desejo muito profundo, disse: Prabhu, eu não posso ler esta palavra Mukti.
Eu tenho vergonha. Eu me sinto triste por conta disso. Sarvabhauma Bhattacharya disse: eu sinto muito, eu não posso pronunciar esta palavra mukti. Por quê? Porque eu senti um sofrimento a vida inteira. Eu estava seguindo a filosofia Mayavadi Advaita. Eu era o maior nível de consciência, de conhecimento ligado aos Mayavadis estava com Sarvabhauma Bhattacharya. E agora ele estava chorando diante de Chaitanya Mahaprabhu, porque agora ele tem a chance de se associar com os verdadeiros Vaishnavas. E isso é um ponto vital. Ele troca de filosofia pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya, essa grande personalidade. Então, por que você mudou? Se você puder explicar esta palavra mukti, na gramática védica, na gramática sânscrita, podemos explicar mukti, a libertação, com esta explicação. Mukti está onde? Nos pés de lótus, de Vishnu ou de Krishna. Isso é mukti também. Se você explicar mukti dessa maneira, sem precisar explicar que mukti leva a pessoa à liberação no Brahman, a se fundir no Brahman. Se você é liberado pelo próprio Krishna, isso também é mukti. Então você pode explicar mukti dessa maneira, você não precisa pular esta palavra. Então essa mukti, que significa libertação, está na misericórdia de Krishna, de Vishnu. Então não há necessidade de mudar essa palavra, mas Sarvabhauma Bhattacharya diz, mesmo assim, eu não consigo tocar essa palavra. É impossível para mim. Ele responde. Por isso, ele transforma o mantra e Mahaprabhu diz, ok, Mahaprabhu ri. Mahaprabhu não fica bravo. Ele mudou uma palavra do Bhagavatam. O Bhagavatam é igual a Krishna, por que ele aceitaria uma mudança? Srimad Bhagavatam diz que o Srimad Bhagavatam não é outra além da encarnação sonora de Krishna. Krishna está no Bhagavatam numa forma sonora. Então, por que seria possível mudar? Aqui é a mesma coisa. Existe uma bhakti incrível no coração de Achintya Das Adhikari. E é por isso que ele escreve Taroropi. É porque, parênteses, o mantra original dizia nós temos que ser tão humildes quanto a grama, e este grande Vaishnava diz nós temos que ser mais humildes do que a grama, porque a grama se move de volta quando você pisa nela, e o Vaishnava não. O Vaishnava fica de cabeça baixa. E é isso que Bhaktisiddhanta aprova. Ontem nós estávamos discutindo esse outro ponto, não? Que os Mayavadis podem provar que eles são mais elevados do que vocês. Nós fazemos mais austeridades do que vocês. Mas eles ignoram o Seva. Eles se ligam para o Seva? Não, eles não estão interessados em servir Krishna. O Brahma diz a mesma coisa. O Brahma diz a mesma coisa. Então, quando eles estão fazendo bhajan, eles estão indo cada vez mais alto. Mas depois, eles ignoram o próprio Seva. O Seva ao serviço de Krishna, eles ignoram. E por isso eles caem. Krishna param padam tataha, arujya Krishna param padam tataha, patati adha, anadrita jusmat angrayo. O Seva é ignorado e é por isso que eles caem. E nenhum semideus pode nos dar mukti. Nem o Sr. Shiva, ninguém. Ninguém pode lhe dar mukti. O Sr. Shiva não pode dar mukti, mas está escrito que sim. Kasi Maranat Mukti. Mas Jiva Goswami Pada explica este ponto. Kasi Maranat Mukti significa que gradualmente você pode atingir Mukti seguindo a adoração ao Sr. Shiva. Então é uma promoção gradual, não uma promoção imediata na mesma vida. Não é uma promoção direta à libertação. Shankara Bhagavan tem responsabilidades no seu Dhamma.
Mas ele não dá mukti diretamente, ele dá uma mukti gradual. Então, você não conseguiria se libertar como você faz em Bhakti numa única vida. Então, somente Vishnu Tattva pode nos dar mukti, a verdadeira mukti. Não mukti explicada pelos Mayavadis, a verdadeira mukti, o serviço aos pés de lótus do Senhor, nesse caso. Se você quiser a verdadeira mukti, você tem que se aproximar de Vishnu. E Premadatta, somente através de Krishna. Rama, Nrsimha, Varaha, todos eles não vão nos dar Vraja Prema. O mais alto nível de Prema você só pode obter com Krishna. Se Ramachandra vier, ele não pode lhe dar Prema. Mathura diz Krishna também não pode lhe dar esse Prema. Dwaraka diz Krishna pode dar algo, mas Nandanandan Krishna dá o nível mais alto de êxtase espiritual. Somente Krishna distribui misericórdia para as árvores, para as plantas. Você pode mostrar algum exemplo? Sem Krishna, ele distribui misericórdia entre as plantas. Você pode mostrar algum outro avatar que faz isso? Não existem. Não existe esse passatempo em outros avataras. Jiva Goswami Pada, Srila Jiva Goswami, explica que somente Krishna pode dar esse tipo de prema. E hoje nós temos muita sorte. Porque depois que Krishna se vai, nós recebemos esta chance de nos associar com os Vaishnavas, aqueles que são os Parikaras, os companheiros eternos de Gauranga Mahaprabhu, nos associar com eles. Então nós somos muito fortunados. Para entender todas as explicações de Chaitanya Mahaprabhu, nós precisamos receber a associação, a relação com um Vaishnava puro. Sem uma relação com o Vaishnava puro, Ramachandra não pode entender, você não pode entender quem é Ramachandra e quem estava insultando Chaitanya Mahaprabhu no Gambhira Mandir. Nós vamos discutir isso passo a passo. Shri Chaitanya Padambujo. Shri Chaitanya Padambujo. Diz este mantra. Bhavet significa necessário. É um dever. Krishnadas Goswami Kaviraj escreve esse ponto de maneira perfeita. Sri Chaitanya Padambujo Madhupebhyo Namo Namaha. As abelhas, aqueles que sobrevoam os pés de lótus Chaitanya Mahaprabhu, eles têm a chance de receber uma micro parcela de misericórdia. What to speak about this human being? O que dizer dos seres humanos, então? Se os cachorros recebem misericórdia de Mahaprabhu, mesmo os cães, eles também podem receber essa mesma chance para sentir o perfume dos pés de lótus Chaitanya Mahaprabhu, que são comparados a flores de lótus. Então, de maneira muito cuidadosa, até o próprio Shivananda Sena, o cachorro dele é muito mais afortunado do que eu. Shivananda Sena, ele tinha um cachorro que segue ele desde o início dos passatempos dele com o Shriman Mahaprabhu. Shivananda Sena está guiando aquele cachorro, ele diz, aquele cachorro é mais afortunado do que eu. Trinadapi, este verso, tem uma concepção muitíssimo elevada. Você vê? Você entende?
o verso Trinadapi, você não pode entender esse ponto, ele é muito elevado, muitíssimo elevado. Ali você vai ver que um cachorro estava seguindo Shivananda Sena para chegar até o Chaitanya Charan. Ele recebeu toda a misericórdia de Shivananda Sena. E ele também vai receber a misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Você já ouviu essa história? Então esse cachorro, ele vai até o templo de Gambhira, Gambhira Mandir. E todos os devotos procuram o cachorro. Onde ele foi? Aquele foi um dia especial. Os devotos esqueceram de dar prashada para aquele cachorro. Shivananda veio depois da Bhiksha, ele foi mendigar, e depois que ele voltou, ele pergunta: vocês deram prashada para mim, mas e para o cachorro? Você deu prashada para o cachorro? Ai, cadê o cachorro? A gente esqueceu. Eles respondem. Shivananda Sena fica muito triste. Mas ninguém consegue ver o cachorro de novo. Ninguém encontra com ele. Quando todos os Vrajavasis, os Navadvipvasis, na verdade, vêm, eles estão em Jagannatha Puri, em Purushottam Dham. Eles vêm para se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu no templo da Gambhira. Eles falam: olha, o cachorro está lá, ele está diante de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu está dando pedacinhos de coco para o cachorro. Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu está dando. E ele diz: fale o nome de Krishna para o cachorro. E todos os cachorros ficam impressionados, todos os devotos ficam impressionados. Como é possível? E a partir daquele momento, ninguém mais viu o cachorro de novo. Ele foi liberado. Então, qual é o ponto? Nós podemos discutir qualquer passatempo Chaitanya Mahaprabhu aqui, em Jagannatha Puri, em Nilachal Dham, ou Purushottam Dham. São 3 nomes de Jagannatha Puri. Então, por que Chaitanya Mahaprabhu queria ouvir o tempo todo Dhruva Lila e Prahlada Lila, os passatempos de Dhruva Maharaj e de Prahlada Maharaj? Nós somos Gaudiya, nós queremos pular isso e receber Radha Dasya, não é? A gente acha isso. Então, por que Chaitanya Mahaprabhu queria ouvir esses passatempos que falam sobre serviço devocional? Ele me perguntou. Eu disse: meu amigo, tem uma razão por trás disso, não? Chaitanya Mahaprabhu é o Senhor Supremo. Ele está sempre consciente da nossa situação, da nossa queda na matéria, do nosso falso ego. Onde está o nosso Trinadapi e o nosso Radha Dasya? Aonde? Todas as pessoas comuns querem pular. É por isso que Chaitanya Mahaprabhu diz: não, de jeito nenhum. Então é por isso que Chaitanya Mahaprabhu quer manifestar esse tipo de passatempo em relação ao Siddhanta, ao Avidya Bhajana, ao Bhajana da ignorância, ao Bhajana errado. Se você segue Chaitanya Mahaprabhu sob a guia de um devoto puro, como diz este verso que eu já citei agora. Katanchit em sânscrito significa um pouquinho. Se eu tiver a chance de ter um pouquinho de associação, de relação, você pode tomar abrigo nos pés de lótus de devoto puro, de uma borboleta transcendental. Elas voam ao redor das flores que são comparáveis aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Eles são companheiros eternos de Mahaprabhu. Eles sentem o perfume dos pés de lótus, da flor de lótus. Você pode seguir uma coisa: essas borboletas, aqueles que são borboletas, abelhas preocupadas com mel, elas estão sempre voando ao redor das flores, mas quando eles têm a chance de conseguir mel no coração da flor, e aí eles não estão mais zumbindo, todo o zumbido acaba. Enquanto eles estão movendo, eles fazem mas quando eles chegam no néctar, eles ficam em silêncio. As abelhas ficam em silêncio. Todo o problema acabou. Não há mais som.
enquanto eles estão absorvendo néctar no coração das flores. Da mesma maneira, quando você conseguir Bhakti, esse mel, Makaranda, todos os problemas vão acabar. Todos os murmúrios vão acabar. Não importa quem se torna presidente, os problemas não podem acabar. Um pode ser o secretário, outro pode ser o presidente, não importa. Você não consegue resolver os problemas de outra maneira além desta. Então lembre-se, centenas de milhares de devotos vêm dedicar a própria vida aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu para receber a sua misericórdia. Não importa a idade, a casta, o credo, a religião, se é homem, se é mulher, não se importa. Não importa o gênero, eles vêm. E eles recebem toda a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, da Avata Dourada, porque o ponto central desses comportamentos é comum. Eles só querem servir os pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Eles não querem nada em troca. Eles nunca tentam receber nada em troca. Somente uma coisa, eles querem amar Chaitanya Mahaprabhu. E por que eu amo Chaitanya Mahaprabhu? Eu não posso dizer. Se você perguntar diante de um Navadvipasi, de alguém que nasceu em Navadvipa, por que você faz doação? Não, por que você ama Mahaprabhu? Ele te deu algum dinheiro? Ele comprou isso de você? Eles vão dizer, eu não sei porque eu amo ele. É espontâneo. Você vai encontrar isso nesses kirtanas muito lindos. Você não lê esses kirtanas, você não canta esses kirtanas de Govinda Das, desses grandes Vaishnavas, são kirtanas lindíssimos. Então, qualquer devoto que venha do Nilachal Dham até Navadvipa, vamos supor qualquer devoto que de Nilachal Dham venha até Navadvipa. Os verdadeiros Vrajavasis, Navadvipasis, eles choram. Você viu o nosso Prabhu? Você viu o nosso Senhor? Nós gostaríamos de saber tudo sobre ele, o que ele está fazendo lá em Jagannatha Puri. Por favor, nos diga, eles perguntam. Quando as pessoas chegam de lá, em Navadvipa, aqueles que de Nilachal Dham, de Jagannatha Puri, vêm até Navadvipa, quando eles encontram os Navadvipasis, os moradores de Navadvipa, eles perguntam, nós queremos saber tudo sobre o nosso Prabhu, o que ele está fazendo, você conhece ele? Existe esse kirtana lindíssimo sobre este ponto. Então, dessa maneira, veja, Vipralamba Bhava, esta emoção no coração, este grande êxtase ligado a Vipralamba, a separação. E nós temos que seguir este humor, este comportamento. Então, veja, o ponto comum é servir Chaitanya Mahaprabhu sem nenhum interesse. É por isso que não existe nenhum tipo de briga. O ponto comum é tão comum quanto único. Então, as pessoas que chegam na vida devocional agora, no momento presente, eles, porém, têm um centro separado, um objetivo, um foco separado. É por isso que um está brigando com o outro, eles estão batendo de frente uns com os outros, porque não existe um ponto comum. Não adianta você eleger um secretário e um presidente, não é isso que vai resolver o problema. Sadguru, como Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, como grandes acharyas, quando eles fazem bhajana, eles estão totalmente harmonizados, automaticamente harmonizados. Isso é necessário. Então, o ponto qual é? De acordo com o Siddhanta e com o Seva, nós queremos discutir esses pontos. Em Nilachal Dham, em Jagannatha Puri, Mahaprabhu está fazendo esses passatempos há muito tempo atrás. E nós gostaríamos de analisar esses pontos. Em primeiro lugar, este devoto me fez uma pergunta aquele dia. Por que Chaitanya Mahaprabhu
quer tanto ouvir Dhruva Lila e Prahlad Lila, os passatempos de Prahlad Maharaj. Por quê? Bhakta Charitra. Esse é um ponto secreto do Siddhanta sobre o Senhor Supremo. Muitas vezes eu tive que discutir esse ponto. Por que Chaitanya Mahaprabhu quer falar de Prahlada Maharaj, de Dhruva Maharaj? Ele quer falar de algo que fala de Vaidhi Bhakti, de uma Bhakti sistemática. Por quê ele quer ouvir sobre isso? Está explicado também neste verso do Bhagavatam. Então os grandes devotos puros, dentro dos seus corações, os pés de Lótus Chaitanya Mahaprabhu de Krishna estão dentro deste coração. Dentro do coração deles existe os pés de Lótus Chaitanya Mahaprabhu, os pés de Lótus de Krishna, a mesma coisa. E existe uma chave, um cadeado, para que o Senhor Supremo não saia dali, não saia dos seus corações. Esse tipo de devoto elevado, esse tipo de excelência no âmbito devocional, se você tiver a chance de analisar a vida deles, a sua vida devocional, você poderia discutir os seus processos de bhajana, analisar os seus processos de bhakti. E assim você pode alcançar bhakti de maneira automática. É um processo muito fácil. Se você quer ouvir Bhakta Charitra, você vai acelerar o seu processo de bhakti, você vai acelerar o seu coração, avançar mais rapidamente. Não sou eu que falo isso, isso está escrito neste verso. Se você ler os Vedas, o Vedanta, os Upanishads, se o seu cérebro for muito afiado, muito elevado, você pode memorizar todos os versos dos Vedas, do Vedanta, dos Upanishads, dos Puranas. Você pode memorizar tudo. Mas mesmo assim, você não vai alcançar o sucesso tão rapidamente. Ok, isso existe, esse processo também existe. Mas esse processo não é um processo confirmado, esse bilhete não foi ainda confirmado, essa passagem de avião. Quando o seu ticket, quando a sua passagem foi confirmada, quando você recebe toda a misericórdia de um elevado devoto como Prabhupada Bhaktivinoda Thakura, um processo muito fácil. Um processo muito fácil. Receber a misericórdia do santo. Não adianta memorizar tudo. Você pode memorizar tudo, mas mesmo assim lá está explicado. Se você tem a chance de ouvir e discutir tudo sobre esse tipo de devoto, se você colocar muita energia, para memorizar tudo, vida após vida você pode gastar para memorizar todos esses versos. As vidas se irão, mas mesmo assim você não vai receber um sucesso garantido. Then you have the chance. Then you can get Kripa. This is the procedure. Então este é o processo, se você receber a misericórdia máxima do Vaishnava puro. Então é por isso que Chaitanya Mahaprabhu, no Tota Gopinatha, Gadadhara Pandita, que é Gaura Shakti, ele ficava lá, servindo Tota Gopinatha, essa deidade de Gopinatha de Krishna. Então Chaitanya Mahaprabhu ia até ele ouvir o Bhagavatam, até Gadadhara Pandita, e pedia para ele repetidamente, Gadadhara Pandita, eu gostaria de ouvir Prahlada Charitra. Prabhu, você ouviu ontem, ou 2 meses atrás? De novo eu quero escutar. Por quê? Eu não sei, eu quero ouvir. Ele dizia, repetidamente ele pedia para ouvir. Então você tem que seguir este ponto. Por quê? Porque cada ação de Chaitanya Mahaprabhu para nós é um ensinamento. Sabhaktebhyo sudhyam nija bhajana mudram padisam sachaitanya kingime punarapi diswar yasvati padam.
Lembram desse mantra? Cada ação de Chaitanya Mahaprabhu para nós é um ensinamento. Nós podemos aprender sob a guia do devoto puro, como Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, todo o nosso Guru Varga. Nós tivemos essa chance, nós seríamos afortunados, porque assim que Krishna se foi, Chaitanya Mahaprabhu também virá. Sempre Krishna vem? Não. Krishna é muito raro. Então, quando Krishna vem, assim que Krishna se vai, Gauranga vem. Esse é o sistema. Essa é a sequência. Porque Krishna distribui prema, faz tudo, mas as pessoas elas podem criticar Krishna. As ações dele estão acima da nossa compreensão. Krishna faz tudo de maneira perfeita, mas as pessoas não entendem. Eles manipulam esses pontos, utilizam mal os passatempos de Krishna. Eles são demoníacos. E as personalidades demoníacas dizem coisas erradas sobre Krishna. Eles têm a chance, mas eles não conseguem entender os passatempos do Senhor Supremo. Eles não conseguem. Por que Krishna está fazendo isso? Isso é inútil. Até hoje, se você for até o sul da Índia, você vai ver que as pessoas do sul da Índia não estão interessadas em Radhikarani. Que relação ela tem com Krishna? Isso aí não é autêntico. Eles falam assim no sul. Prabhupada Bhaktisiddhanta chorava por conta disso. Muitas vezes, como um tigre, como um leão, dava esse seu Siddhanta perfeito diante das pessoas do sul da Índia. E mesmo assim, o problema não se esvaía. Os devotos estrangeiros não entendiam nada sobre Bhakti. Agora você vai falar. Eles podem entender de alguma maneira. Mas a condição deles é como um câncer. Os devotos estrangeiros não entendem o que é Bhakti. Eles poderão, porém, entender um dia, porque se o coração deles não estiver contaminado. Mas as pessoas no sul da Índia, eles têm preconceitos contra Krishna. Não. Não é assim. A gente entendeu, vocês estão errados, eles dizem para os Vaishnavas puros como Bhaktisiddhanta. No sul da Índia, quando Chaitanya Mahaprabhu peregrinou pelo sul da Índia, Chaitanya Mahaprabhu encontrava Mayavadis, isso, aquilo. Nós poderíamos analisar este ponto. Qual é o processo da pregação de Srimad Mahaprabhu? Qual é o processo? Se você não tem Trinadapi dentro do seu coração, a sua pregação não é efetiva. Você não pode obter sucesso. Trinadapi necessariamente deve estar lá. Trinada significa que Bhakti está lá. Se a humildade está lá, Bhakti está lá. Se a humildade não está lá, Bhakti não está lá. Por que você vai para os países estrangeiros buscar o quê? Se você ainda não é humilde. Bhakti, Vaibhava Puri Goswami Maharaj foi, porque ele tinha Bhakti. Quando ele falava uma palavra, ele tocava o coração de todos, das pessoas comuns. Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj podia mudar o coração das pessoas. Então, em todos os lugares, vejam o processo de Chaitanya Mahaprabhu. Eu posso discutir esse ponto. Como nós podemos alcançar este mesmo patamar? O tempo todo Chaitanya Mahaprabhu seguia este Trinadapi Shloka, esse verso de Trinadapi. Até com os budistas, com os Mayavadis, Mahaprabhu sempre era humilde. Ele nunca cortava ninguém, ele nunca superava esta instrução, Trinadapi Sunichana, ser o mais humilde possível, como uma folha de grama, mais que uma folha de grama. Então, sem Trinadapi, você não pode pregar. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Sridhar Goswami Maharaj, todos os grandes pregadores, se você for ver suas vidas, você vai ver que Trinadapi é o ponto principal, a humildade. O próprio Gauranga Mahaprabhu, quando manifesta o seu Navadvipa Lila, quando ele encontra Digvijay Pandita, lembram aquele Pandita que vem até Navadvipa, que queria conquistar o mundo todo, dizer que ele era o Pandita mais sábio do mundo, e ele vem competindo e colecionando certificados. Ele encontra Mahaprabhu. Existiam milhares de panditas como esse naquela época. Navadvipa era o ponto central da escolaridade acadêmica da Índia.
Ou a gente poderia dizer a coisa ao contrário, mas isso é um insulto para Navadvipa. Na verdade, eu nem deveria dizer isso. As pessoas dizem, Bankim of England. It's good. We cannot speak. Nós não poderíamos dizer dessa maneira, porque Navadvipa não era a capital da vida acadêmica. Navadvipa é muito mais do que isso, é o Dhamma sagrado do Senhor Supremo. Então agora a Maharaj está fazendo uma comparação também de uma expressão que é usada por Bhaktivinoda da mesma maneira. Então, não é que... Então, nós não podemos dizer que Navadvipa era a Oxford da Índia, nós teríamos que dizer que a Oxford era Navadvipa da Índia, por exemplo. Foi isso que Bhaktivinoda corrigiu. Então, por que nós deveríamos dizer o contrário? Muito bem. Ele vem, esse grande pandita vem até Navadvipa para dizer, eu sou o mais elevado, mas quando ele encontra Chaitanya Mahaprabhu, que estava sentado na beira do Ganges, e ao redor deles estavam todos os seus alunos discutindo Chaitanya Mahaprabhu Vidyalila. Ele estava recebendo esta Vidyarasa e esse pandita vem até ali. E a lua cheia está no céu. Chaitanya Mahaprabhu, a mais atraente personalidade que existe, Digvijay Pandit, chega e olha para ele. Quem é você? Meu nome é Nimai. Eu ouvi falar de você, Nimai Pandita. Você ensina a gramática sânscrita para as crianças, não é isso? Eu ouvi falar de você. Ele ignora, ele está insultando o Senhor Supremo dizendo isso, não? É a arrogância dele. Chaitanya Mahaprabhu disse, sim, esse sou eu, você ouviu meu nome. Mas eu não posso ensinar a gramática apropriadamente. As pessoas falam de mim dessa maneira, responde Mahaprabhu com Trinadapi. Mas eu não sou um grande professor. Você é Digvijay Pandita, eu ouvi falar que você é o maior de todos. Nós queremos ouvir você glorificando a sua poesia, queremos ouvir o seu poder de linguagem, o seu poder de palestrar. Nós queremos ouvir. O que você quer ouvir? Ele pergunta. Digvijay Pandita pergunta para Mahaprabhu. Qualquer coisa, que por exemplo as glórias do Ganges, você poderia nos declarar. Em frações de segundo, Digvijay Pandita recita versos. Ele compõe versos imediatamente e pronuncia naquele instante. Você já ouviu falar de Ravana? Sim, Ravana, já ouviu? Ravana também era um grande pandita, de acordo com a sua com o teu cálculo. Ravana era um grande pandita que fazia versos diariamente para o Senhor Shiva. Ele pronunciava versos diariamente, improvisava. E não é que ele escrevia e depois lia diante do Senhor Shiva. Enquanto ele fazia arati, ele compunha versos com métrica perfeitas para o Senhor Shiva. O próprio Ravana que rapta cita. Mas ele era uma personalidade demoníaca, assim como esse Digvijay Pandita. Ele queria competir com o Senhor Supremo, não é? Então eles têm Rajaguna e Tamaguna, os demônios. Então, enquanto ele recita estes versos para Mãe Ganges, esses versos, Ganga Ashloka, esses versos para o Ganges, o que acontece? Mahaprabhu diz, você falou de maneira muito bonita, mas nós gostaríamos de entender a explicação de qual verso, de um verso específico. Qual verso? E Mahaprabhu fala este verso. Como que você memorizou? Ele pergunta. Eu falei os versos na velocidade do vento. Como é que você se lembra de um verso que eu pronunciei de memória, de cor? Mahaprabhu quer pular esse ponto. Ele disse, pela misericórdia de Sarasvati, você é um grande poeta, e talvez pela misericórdia de Sarasvati eu possa memorizar o que você fala. Talvez seja isso. Mahaprabhu responde. Vejam o humor, o sentimento de humildade. Talvez pela misericórdia de Sarasvati eu tenho esse poder de memorizar o que você compõe, pela misericórdia dela. Existe algum problema neste verso?
Nenhum problema, responde ele. O que você sabe? Você é uma criança? O que você entende as glórias dos meus versos? Sim, eu sei, eu sou muito jovem, eu sou uma criança, eu não sei nada. Mas, mesmo assim, se você puder explicar qual erro tem na gramática desse verso. Que erro? Que erro você está falando? Então Digvijaya fica muito brava. Chaitanya Mahaprabhu, se você não se incomoda, eu sei que eu não conheço nada, eu não entendo a métrica do sânscrito. Quando um pandita escreve um verso, ele tem um processo para arranjar as palavras, para que elas soem de maneira muito doce. Chama Anuprash. Então Mahaprabhu diz, eu não sei nada de Anuprash. Eu não sei nada de composição de versos. Eu sou um ignorante perto de você, ele diz, mas eu ouvi algo sobre Alankar e Anuprash, que são essas figuras de linguagem. Mas eu não sei nada disso, mas eu percebi um erro. Que erro você percebeu? E aí Chaitanya Mahaprabhu vai explicando os erros que ele cometeu, um por um. E depois disso o pandita fica chocado, confuso, enlouquecido. Você é uma criança, como que você sabe? Ninguém no mundo material poderia ficar de pé na minha frente. E você é uma criança. Você é um adolescente, como é possível? E ele não consegue explicar nada. E todos os alunos de Mahaprabhu estão rindo. Ha, 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 ha. Mahaprabhu fala, parem de rir. Com as mãos postas, Mahaprabhu diz, hoje você deve estar cansado. Mas amanhã você pode vir. Nós poderemos conversar novamente. Eu nunca vi ninguém escrever como você, Mahaprabhu diz para ele. Volte amanhã. Se você não se incomodar, amanhã nós podemos continuar. Agora vá descansar. E o pandita vai para casa e ora para Sarasvati. Oh Sarasvati, hoje você me fez ser insultado diante de uma criança. É por isso que eu adoro você a minha vida inteira, dia após dia. Por que você fez isso? E ela se manifesta no sonho dele. Você teve sorte. Ele responde, eu tive sorte. Você foi derrotado não por uma criança, mas pelo Senhor Supremo. Diante do meu Prabhu, como é que eu poderia ter a audácia de falar de uma maneira complexa? Eu não posso falar assim na frente dele. Então vá amanhã e tome abrigo nos pés de lótus, pois ele é o conhecimento que você quis aprender. Hoje você recebeu a fortuna de receber os pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Certo? Então esse pandita vem no dia seguinte e até os pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu chora. E Chaitanya Mahaprabhu fala, por que você vem assim chorando? Vejam, todas as vezes, mesmo na frente de um arrogante pandita, de Digvijaya Pandit, na frente de todos, Mahaprabhu não se afasta desse tipo de código de conduta, sempre ele é Trinaadapi. Ele é o mais humilde. Então, quando você discute os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu aqui em Jagannatha Puri, em Nilachal Dham, um dia Ramachandra Puri vem, este discípulo de Madhavendra Puri. Ele vem. E Mahaprabhu está sempre expressando a sua humildade, como se ele fosse o discípulo e o outro fosse o guru. Então, de Brahmananda Puri também, eu sou um shiksha, eu sou um aluno, eu sou um discípulo, ele é o guru. Nós podemos apontar ponto por ponto no qual o próprio Senhor Supremo se comporta como um discípulo. Então, quando este Vaishnava vem aqui até Purushottam Dham, ele fala, este Vaishnava, alguém vem chegar para Mahaprabhu e dizer, se Vaishnava chegou, nós podemos trazê-lo? Não, ele é guru, eu que vou até ele. Mahaprabhu responde, onde ele está? Eu vou até lá. Não traga ele aqui, pois não é essa a etiqueta. Então Chaitanya Mahaprabhu vai até lá, diante de Brahmananda Puri.
E Brahmananda Puri está ali de pé. E ele pergunta, cadê Brahmananda Puri? Este é Brahmananda Puri. E Mahaprabhu fala, não, que mentira. Ele não é Brahmananda Puri. Se fosse Brahmananda Puri, por que ele estaria vestido com uma pele de tigre? Mahaprabhu sabe que ele é Brahmananda Puri, mas ele quis quebrar o ego dele. Eu sou um grande sadhu e me visto no inverno coberto por uma pele de tigre. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia que os Mayavadis eram Joshit Sangi número 1, Pratishta Joshit. Então, que às vezes a pessoa usa a própria renúncia como maneira de se tornar arrogante. Então, Bhaktisiddhanta dizia que alguns Mayavadis eram isto. Então, a verdadeira humildade é Yukta Vairagya, é usar a matéria a serviço do Senhor Supremo. Vocês precisam entender este verso. Esses dois versos precisam ser entendidos, entender o significado completo. Então Mahaprabhu diz, onde está Brahmananda Bharati? Ali ele está. Não pode ser ele. Ele não é Brahmananda Bharati. Brahmananda Bharati jamais se vestiria com a pele de um tigre. Você é um tolo? Você não tem conhecimento? Você aponta uma outra pessoa como grande Brahmananda. E Brahmananda realizou, meu Deus, o Prabhu não quer que eu vista pele de tigre. Ele está falando de maneira correta. Eu posso me vestir, existem tantos panos. Por que eu preciso usar uma pele de tigre? Ele vai e se troca. E coloca um pano e Mahaprabhu fala, Brahmananda Puri chegou. E agora eles conversam de maneira doce um com o outro. E eles dizem, você é Purna Brahma. E o outro fala, não, Brahma é você. Você é o próprio Espírito. Ele diz para este Vaishnava, e o Vaishnava responde, não, você é o Espírito personificado, você é a pessoa do infinito. Então, Mahaprabhu uma vez estava dentro da Gambhira Mandir e ele fica muito feliz, meu Guru chegou. Então Mahaprabhu sempre honra os Vaishnavas, principalmente aqueles que eram discípulos dos seus Gurus. Mas esse outro Vaishnava, Ramachandra Puri, ele vai receber, ele quer receber alguma vantagem, porque Mahaprabhu está mostrando respeitos para ele. Então ele quer usar isso a seu favor. Então o que acontece? Um dia ele vai até o quarto de Mahaprabhu na Gambhira. Ele pede, por que tem tantas formigas aqui do lado da sua, onde você come? Porque você come muito doce, então é por isso que está cheio de formiga? Com certeza. Você é um sannyasi e você é tão ávido, tão guloso, por que teria tanta formiga aqui? Chaitanya Mahaprabhu não responde, ele olha para baixo humildemente. Ele estava sendo acusado de comer demais, de comer doces demais. Se você responde quando alguém está te corrigindo, você pode ficar bravo, né? Então Mahaprabhu não responde. Veja como ele age. Então eu posso me lembrar de um passatempo que aconteceu na época de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Um homem muito rico chamado Marwadi. Marwadi eu acho que é da a cidade de onde era. Ele prestava reverências todos os dias a Radha Madhava, as deidades, no Bagbazar Gaudiya Mission em Calcutá. Esse templo famoso de Calcutá. Esse homem vinha todos os dias naquele templo de Prabhupada Bhaktisiddhanta. E ele recitava sempre este verso. Você sabe o significado desse verso? Que diz, eu sou um grande pecador. Ó Senhor, eu sou, na verdade, coberto de pecados. Eu estou sempre, Papa Aham, eu sou cheio de pecados, eu sou o pecado. Eu sou a personificação do Papa, em sânscrito, pecado, atividade pecaminosa. Papa Aham, Papa Aham.
Ó Senhor, eu venho diante de você, por favor me libere, pois eu sou a personificação do pecado. Ele vinha dizer isso diariamente ali. E um devoto que estava ali, conhecendo o humor deste Marvari, desse homem muito rico, ele sabia que ele estava falando da boca para fora para receber a aprovação de todos. Ele pregava em voz alta diante da deidade. Ele orava em voz alta diante da deidade. Mas era algo da boca para fora. Ele queria receber assim, que as pessoas pensassem que ele era um grande devoto. Olha, ele fala isso todos os dias, Papoham, eu sou o pecado diante da deidade. Então ele queria que as pessoas que ouviam isso batessem palma para ele. E esse devoto pensou, hoje eu vou testar a submissão dele então, dentro do coração dele. Então esse Brahmachari falou, ô pecado, ô personificação do pecado, vem aqui um minuto, por favor. Quem me chamou? Eu chamei. Você é incivil? Por que você está me chamando como personificação do pecado, hein? Como você ousa me chamar desse jeito? Responde esse homem rico. Ô pecado, vem aqui, ô personificação do pecado. Vem, por favor, aqui. Eu estou chamando você, é você mesmo. Você não tem etiqueta nenhuma? Ele responde. Você está me chamando com esse jeito? O que você quer que eu faça? Você que está falando que você é a personificação do pecado, tinha que chamar assim. Aí ele cai em si. Todo dia ele ia lá dizer que ele era a personificação do pecado. E que erro eu tenho? Ele respondeu Brahmachari, se você se identifica dessa maneira. Todos os dias você vem e fala isso, por isso que eu te chamei assim. Mas assim você não deve falar dessa maneira, responde esse homem. Significa que ele não tem Trinadapi nenhuma, né? Então assim você pode testar qualquer um. Mas se existe um pouco de Bhakti, lembre-se disso. Se existe ainda algo oposto a Bhakti, o Trinadapi, ele fica bravo se você coloca ele numa posição humilde. Eu vou lhe dar um exemplo. Srila Madhava Goswami Maharaj, ele era a personificação de Trinadapi. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, vocês tiveram a chance de vê-lo? Nunca viram Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj? Você viu, né? Ah, como ele era humilde, sempre. E um dia, eu estou dando isso para vocês entenderem, vocês podem me entender mal, então eu vou dar essa prova. Um dia, Parampujapada Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj e Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, eles estavam chegando de Howrah, e de lá eles iam tomar um táxi da estação de trem de Howrah, em Calcutá. Então de táxi eles foram para Kalighat, em Calcutá. E o motorista brigou com Madhava Goswami Maharaj. Ele disse, eu preciso de 10 rupias a mais. E Madhava Goswami Maharaj disse, por quê? Eu não posso pagar você, porque tudo que eu tenho é por seva. Você não me falou que você queria mais dinheiro. Eu não posso dar. Você tem que dar 10 rupias a mais. E Madhava Goswami Maharaj sai do táxi e paga metade para ele e corre para dentro do templo. Então o táxi fica muito bravo e xinga Madhava Goswami Maharaj. Que sadhu inútil. E Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, se você visse, ele se transformou num leão, ele virou Nishimha. Ele virou um leão. A vida dele ele era assim, a coisa mais humilde. Mas naquela vez ele virou um leão, uma fera. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj virou como um leão. Ele quis matar esse motorista. E você não pode dizer que Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj era Trinadapi, nesse momento ele estava violando. Tome cuidado, não me entenda mal. O Vaishnava vai proteger a glória dos outros Vaishnavas. De manhã eu fiquei bravo com ele, eu amo muito, mas hoje de manhã ele estava perturbando o meu Harikata, eu quis dar misericórdia para ele. Posso dar um outro exemplo. Thakur Das, um devoto famoso, um discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele ficava em Vrindavana, na Chaitanya Gaudiya Math. Ele era um velhinho. Ele pensava que cantar o Arati Kirtana era o seu único seva. Então ele cantava de manhã, na hora do almoço, de tarde, de noite. Estava sempre cantando Kirtana.
Era o seva que ele queria fazer, que ele podia fazer. Ele batia naqueles instrumentos de metal e cantava o Kirtana. Um dia, não um dia, muitas vezes um devoto que não conseguia tocar Kartalas de maneira apropriada, mas ele mesmo assim tentava tocar. Então quando esse Thakurda estava fazendo um Kirtana muito bonito, todo emocionado, e essa pessoa tocando o Kirtana estava arrebentando o ritmo de uma maneira errada, a Mridanga estava tocando, e ele estava tocando aquele outro instrumento, e aquele rapaz com a Kartala estava quebrando o ritmo. Aconteceu isso um dia, 2 dias, 3 dias e um dia. Esse Vaishnava ficou muito bravo de noite. Ele pegou a danda e tum! Bateu na orelha desse homem e começou a chorar. E depois que o Arati e o Kirtana acabou, Thakurda chamou aquele devoto. Vem aqui, venha para o meu quarto. Ele estava com medo, ele vai me bater de novo? Venha conversar comigo. Não fique com medo. Aí ele entrou no quarto de Thakurda. Sentou perto dele. Posso sentar com você? Senta aqui do lado. E abençoou ele com a mão. Não fique chateado, meu menino. Você estava perturbando o meu seva. Esse meu Kirtana e seva eu faço com todo o coração. Eu quero satisfazer o Senhor Supremo através do Kirtana. E todo dia você toca Kartala sem nenhum ritmo. Você toca tudo errado. E eu fiquei muito bravo. É melhor que você não toque. Canta. É por isso que eu fiquei bravo, mas não fique chateado comigo, porque a parada, se eu categoricamente discuto esse ponto, anarta, você pode entender esse tipo de aparada. Existem 4 categorias de aparada. Anarta, a gente poderia falar, ia levar muito tempo, mas eu vou dar 2 palavras sobre isso. Eu vou dizer 2 coisas. Anarta, os 4 tipos de anarta, a parada é um deles. É o 4º tipo de anarta. Existem 4 tipos de... Um é a parada no Krishnanama, a parada na forma de Krishna, a parada contra a forma de Krishna no Krishnanama, a parada no Krishnanama, a parada no Krishna Sarupa, a parada com o Bhakta, com o devoto, e aqueles que não são devotos. Também existe a parada contra eles, porque Krishna está no coração de todos. Então você pode cometer a parada contra os santos nomes, contra a forma de Krishna, contra o devoto e contra aquele que não é devoto. Você não pode bater em ninguém, nem num cachorro. Mas se eles forem contra o seu seva, você tem que agir. Você pode revidar. Claro que você precisa tomar uma ação e defender seu seva. Isso já é outra coisa. Então, quando Radha Madhava, as deidades foram roubadas por aqueles... os devotos pegaram uma arma para defender as deidades. E um bandido tomou um tiro. E todos reclamaram. Onde já se viu? Eles eram devotos, deram um tiro? Todos foram diante de Sridhar Goswami Maharaj. Maharaj, eles são devotos? Eles estão dando tiros? São devotos? Como assim? Saiu no jornal isso, na época. Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj falaram, eles fizeram a coisa certa, eles são devotos. Como assim? Como que um devoto dá tiro? Eles estão querendo roubar as deidades. É Trinadapi, dar tiro no bandido que quiser roubar a deidade. Isso é humildade. Defender, eu não posso permitir que você leve as minhas deidades, leve meu seva embora. Isso é considerado Trinadapi. Se um cachorro tentar entrar no templo, eu devo parar esse cachorro. Hey, Maharaj, você está violando Trinadapi. Então existe alguma perturbação em Shuddha Bhakti. Se você fica bravo, essa atitude de irritação, ela não pode ir contra Bhakti. Isso está errado. Porém, pelo contrário, se você ficar bravo para defender Bhakti, ficar contra aqueles que se opõem contra o devoto puro, isso é Bhakti.
Se alguém acusa um devoto, você precisa ficar bravo. Se alguém xinga Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, se eu estou lá, eu sou como um cachorro, eu vou morder ele. O que você está falando? E aí sim eu me torno um Vaishnava. Não é só filosofia este verso que diz que eu sou o cachorro do grande santo. Isso precisa ser colocado em prática. Você tem que fazer este kirtana diariamente. Caso contrário, você nunca vai poder conseguir Trinadapi na sua vida. Você não vai atingir. Todos os dias você tem que cantar. Você tem que cantar este verso. Eu posso ficar diante da sua casa como um cachorro. Se alguém vier para ir contra você, eu vou latir e atacar. Isso diz esse verso. Você é minha deidade e eu sou o seu cachorro. Então assim você pode realizar Trinadapi Bhava na sua vida. Todos os dias você tem que cantar os santos nomes, cantar este kirtana, cantar kirtanas. Eu não posso permitir que pessoas demoníacas venham perturbar. Eu posso mandá-los embora. Este é o dever do cachorro, não é? Então nós somos como os cachorros do Guru Varga, especialmente eu. Vocês não. Vocês são elevados. Mas o nosso Guru Varga, quando eu escrevo notas de protesto, eu estou agindo como um cachorro. Então, pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu e Prabhupada Bhaktivinoda Thakur e Gurudeva, eu não posso quebrar esta regra de Trinadapi ao escrever e falar de maneira pesada. Então, muito bem, quando Ramachandra Puri entra no quarto de Mahaprabhu e diz isso, critica ele de comer doces por causa das formigas no chão, então Chaitanya Mahaprabhu não responde. E depois disso, um dia, de novo ele critica. Você é um sannyasi, você come tanta prasada? Você não tem um tostão, como que você pode comer tanta prasada? Seu inútil. Ele dá prasada e depois reclama. Ele mesmo serviu Mahaprabhu. Depois ele fala, você comeu muita prasada. E depois ele mesmo critica. E Mahaprabhu, mesmo assim, não responde. E assim, nós temos que desenvolver essa atitude de Trinadapi. Nós temos que suportar tudo mais do que uma árvore, ser mais tolerante que uma árvore e ser mais humilde que uma folha de grama. Assim nós podemos provar que todos os ensinamentos de Mahaprabhu são tanto filosofia quanto ação. Veja Trinadapi, essa ação é Trinadapi. E isso sim pode nos levar para Radha Dasya, não antes disso. Dessa maneira. Então Prabodhananda Sarasvati Pad ora dessa maneira. Dante nidhayo tirnakam padayor nipatyo kaku sat etadaham babrimi he sadhavo sakalame babihayudura chaitanya chanda charane kurutanuragam chaitanya chanda charane kurutanuragam Vancha kalpatarvasya ke pasindha bhavajapati tanang pavane Vaishnavyo namo